Louvado seja o Senhor para sempre. Se eu fizer uma pergunta aqui, eu acredito que vocês vão dar negativas. Quem gosta de perder aqui? Tem alguém que gosta de perder? Essa vou perder o excesso de peso, né? Então ninguém gosta de perder. Mas perder faz parte do processo. Diga comigo, perder faz parte do processo. A gente tem dificuldade de entender isso. A gente quer respostas imediatas, mas a gente não gosta muito de processo, porque o processo é longo, é difícil, né? É espinhoso, e é muito difícil a gente gostar disso. Mas a Bíblia, a todo instante, ela fala de perdas, não é? Perdas faz parte da nossa vida humana. E é uma maneira de Deus trabalhar também em nós, através de perdas. Então é necessário perder para ganhar. Amém? Perder para ganhar. Então não fique laboreando se você está perdendo alguma coisa. Tenta aprender alguma coisa com isso. Eu não me esqueço, eu não sei dos detalhes e nem tenho o direito de dar muitos detalhes, mas eu nunca esqueço de um testemunho do Cláudio, que ele contou para mim. Não sei se ele deu na igreja, acho que nunca deu esse testemunho na igreja, mas eu gosto, porque eu sempre lembro, e quando eu tenho a oportunidade eu testemunho. O Cláudio, eu não sei em que ano que foi, que ele resolveu ir para a praia. Cláudio, ele resolveu ir para a praia com a família dele. E aí, ele chegou lá, estava animado, as crianças pequenas, não é? Estava animado, ele chegou, colocou o carro dentro da garagem, colocou as coisas lá e correram para a praia. E quando eles voltaram para casa, alguém tinha entrado e tinha roubado os valores dele. Os recursos que ele tinha levado, roubaram tudo, ele ficou sem nada. Ele teve que pedir para alguém socorrê-lo e ele imediatamente voltou embora. E aí, contando para mim, ele disse assim: eu louvei a Deus por causa disso. Eu precisava muito de ir na praia. Mas depois eu fiquei pensando, Deus pode ter me dado um livramento, porque as crianças eram pequenas. E o Cláudio entendeu e buscou tirar daquela situação de dificuldade aprendizado. O nome disso é maturidade. Quando a gente entende que situações acontecem na nossa vida e que nós devemos aprender com elas, isso é maturidade. Isso é muito importante na vida do cristão, porque ninguém gosta de perder. Claro que não, não é? Mas é necessário. A perda faz parte do processo. Não é possível nascer sem morrer. É necessário morrer para nascer. E eu quero pensar com os irmãos alguns textos aqui sobre essa temática da perda. Né? Algumas perdas que nós devemos ter como cristãos, não como seres humanos, mas como cristãos, como pessoas que temem a Deus. O texto de Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25, diz assim: então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida, por minha causa, a encontrará. Jesus está falando de perdas. Quem perder a sua vida por minha causa, vai achar a vida. Mas quem se apegar à vida por minha causa, vai perder a vida. Isso é muito, muito importante. Como ganhar a vida, como perder a vida? Qual vida que ele está falando? É claro que ele está falando de duas vidas: a vida natural, física, né? E a vida espiritual. Ele está falando dessas duas vidas. Quem se apegar a essa vida humana aqui, vai perder a vida eterna. Mas quem abrir mão desta vida aqui, terrena ou biológica, essa pessoa vai ganhar a vida eterna. Então ele está dizendo, apesar de toda a obrigação que temos de valorizar a nossa vida terrena, porque Deus nos deu esse privilégio, nós não podemos nos apegar a essa vida.
O nosso foco tem que ser na vida eterna. Por mais importante, por mais valor que tenha a nossa vida terrena, nós não devemos nos apegar a ela, porque essa vida é passageira, é momentânea, ela vai se findar. Mas existe uma outra vida, que é a vida eterna, e é essa vida que nós devemos nos apegar. Amém, meus irmãos? Então é necessário perder a vida humana, ou material, ou biológica, ou estar disposto a perder, para ganhar a vida eterna. Então nós devemos amar a Deus acima de todas as relações, porque as relações têm a ver com viver a vida eterna ou a vida terrena. Se nós nos apegarmos às relações humanas, consequentemente estaremos apegando a essa vida biológica, essa vida que nós vivemos aqui nessa terra. No entanto, se nós abrirmos mão, não no sentido de virar as costas para essa vida, ou para as pessoas, ou para os relacionamentos, não se trata disso, mas se trata de não se apegar a essas coisas, valorizar as coisas eternas mais do que as coisas terrenas. O nosso problema é que nós valorizamos muitas vezes mais as coisas terrenas do que as coisas eternas. E quando a gente começa a focar mais nas coisas eternas, alguém chega pra gente e fala assim: você está bitolado, rapaz. Você vai ficar doido da cabeça, ficar só pensando em Deus, em orar, em ler a Bíblia. Isso vai fazer mal pro senhor, você, não é? Alguém chega e fala assim: você está bitolado, sai dessa. Vai viver, vai ser feliz, não é? Vai aproveitar a vida. E as pessoas às vezes querem nos tirar do foco de servir a Deus. É claro que tudo tem limites, na nossa vida é assim, não é verdade? Agora, é necessário a gente entender que para viver a vida eterna é necessário estar focado na eternidade. Se nós não estivermos focados na eternidade, consequentemente nós não receberemos a vida eterna. Mateus 19:29 diz assim: e todos que tiverem deixado casa, irmãos, mãe, pai, mãe, filhos e propriedades, por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. O fato de abandonarmos, ele não está falando que nós temos que abandonar a nossa família literalmente, mas ele está falando que nós devemos priorizar mais Deus do que a nossa família. Se a nossa prioridade maior foi a nossa família do que a Deus, e é claro que a gente tem que cuidar dos nossos filhos, não é verdade? Dos nossos pais, dos nossos irmãos, é natural. Mas a prioridade não deve ser essa. A prioridade deve ser as coisas eternas. Se a nossa prioridade for as coisas, e é natural daí, irmãos, que se nós abrirmos mão da nossa família no sentido de prioridade a Deus, não é? É natural que há uma dificuldade de entendimento. Lembra de Maria e Marta? Marta priorizou uma coisa, Maria priorizou outra. E esses dois personagens é muito clássico, muito fácil de entender o que eu quero dizer aqui. Enquanto Marta estava priorizando as coisas, Maria estava priorizando o reino. É simples, não é verdade? Eu acredito que as duas foram salvas. No entanto, a prioridade de uma era uma coisa, a prioridade da outra era outra. As duas estavam ali, eram irmãs, viviam na mesma casa, estavam recebendo Jesus em casa, e estavam muito alegres, muito felizes. No entanto, a prioridade era diferente. A prioridade de uma era adorar a Jesus, ouvir a Jesus, se relacionar com Jesus. A prioridade da outra era arrumar as coisas para Jesus. Isso é muito importante. Por isso Jesus está dizendo que aqueles que abandonarem tudo, e ele está falando de irmãos, de pai, de mãe, de filhos, ele está falando porque são coisas que dificilmente alguém vai abandonar. Infelizmente nós temos muito isso acontecendo na nossa sociedade. No entanto, ele está dizendo que as coisas principais da nossa vida não podem ocupar o espaço de Deus, das coisas de Deus, do reino de Deus na nossa vida. Se nós colocarmos as coisas terrenas, não é, sobre as coisas espirituais, com certeza nós estaremos perdendo a vida eterna. Então, o que nós devemos fazer ou abrir mão nessa terra? Eu quero pensar em algumas coisas que nós devemos fazer, né, abrir mão dessa terra, e algumas coisas que nós ganhamos quando nós abrimos mão dessas questões terrenas. O que nós ganhamos com isso? Eu vou pensar um pouquinho com os irmãos a respeito dessa temática. A primeira coisa que nós devemos fazer
é abandonar as paixões terrenas. Paixão terrena. Paixão terrena, irmãos, são coisas que nós nos apegamos. Paixão terrena são coisas que nós nos apegamos e muitas vezes nós justificamos estes apegos. Não é verdade? Nós justificamos. E é natural que a gente até justifique. Mas diante de Deus ou das coisas de Deus, não existe a razão para fazermos essa troca, né? Então nós devemos abandonar paixões terrenas. O que te prende nesta terra? O que te envolve? Você é tão apaixonado que você não consegue abandonar esse negócio. É importante considerar. Então Jesus dá um aviso. Em Marcos 8,36, ele diz assim: pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que proveito ele tem? O que é alma? Alma é emoções, é paixões, é sentimentos. Isso é alma, não é? E Jesus está dizendo que aproveita o homem? Ele ganha a sua alma, ele ganha o mundo inteiro, mas perde a alma. Como que ele ganha o mundo inteiro? Obrigado. Como que ele ganha o mundo inteiro? Ele ganha o mundo inteiro buscando as coisas que o mundo oferece, dando a sua vida pelas coisas que o mundo oferece, se gastando pelas coisas que o mundo oferece. Tem muita gente que não se alimenta direito. Por quê? Porque tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Ele tem que conquistar, ele tem que avançar, ele tem que progredir, ele tem que avançar, ele tem que... Ou seja, a vida dele é uma vida envolvida de uma forma intensa nessas paixões. E aí está o problema da emoção, irmãos. Quando a gente coloca essa necessidade desvairada de buscar, a gente deixa de dar a oportunidade de Deus agir. Às vezes, meus irmãos, Deus tem um milagre para a gente. E aí o que acontece? A gente vai lá e corre atrás do negócio e consegue. Nosso suor, nosso esforço, e deixa de obter o milagre de Deus. Por que Deus tira as coisas da gente? Para a gente se achegar a Ele, para a gente se aproximar dEle. O problema é que às vezes, quando começa a faltar as coisas, a gente começa a correr para dar retorno, buscar trazer aquilo que a gente precisa para a gente. E a gente esquece que Deus pode abrir portas, sim, de uma hora para outra, e trazer uma resposta para a gente. Então às vezes a gente quer ganhar o mundo. Mas que valor tem isso, se a gente está arriscado a perder a vida da alma, ou perder a alma? Em João 12, 24, Jesus fala assim: na verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Ele está falando de processo. O processo da germinação. Se o grão de trigo não morrer, ele não revive, ele não nasce, ele não germina. Por isso é importante entender que muita coisa na nossa vida tem que morrer para coisas novas nascer. Preste atenção numa coisa que Deus falou para mim essa semana. A gente ficou orando, perguntando para Deus: onde eu errei, Senhor? O que eu deixei de fazer? Qual que é o problema? O que está travando? O que está acontecendo? E a gente fica buscando respostas de Deus. E às vezes a gente fala assim: eu deveria fazer assim, eu deveria fazer assado. Como que eu deveria fazer para as coisas acontecerem? E aí Deus falou para mim: você quer copiar? Ou você quer criar? Deus falou assim para mim essa semana: você quer copiar ou você quer criar? Eu fiquei pensando nessa pergunta de Deus. Você sabe que Ele não me deu a resposta?
Porque Deus, ele faz pergunta, ele não dá resposta. Lembra que Jó fez um monte de pergunta para Deus? E aí, Deus deu a resposta para Jó perguntando: onde você estava quando eu criei o céu, a terra, estrelas? Quando eu coloquei o sol no lugar dele, a lua no lugar dela? Onde você estava? Quem é você? Então, às vezes, meus irmãos, Deus faz perguntas para a gente considerar. E quando Deus perguntou para mim: você quer criar ou você quer copiar? Você quer ser igual a todos ou você quer trazer algo novo? E eu falei para o Senhor: eu quero trazer coisas novas, porque para copiar tem muita gente aí copiando. Mas o que o Senhor quer? O Senhor quer que eu copie ou o Senhor quer que eu crie? Agora, se o Senhor quer que eu crie, então me dá habilidade para isso, me dá capacidade para isso. Porque o nascer, irmão, é algo extraordinário. O salmista, no Salmo 139, diz que o Senhor não nos criou e nos viu ainda informe, ou seja, na formação nossa, antes do nosso nascimento, né? Durante o tempo de germinação, né? De gestação, o Senhor já nos viu. Ele está vendo lá no início de tudo, né? Ele nos viu antes da fundação do mundo. E então é necessário morrer. Se não tiver morte, irmãos, não tem renascimento. E às vezes dói, e nós não entendemos, porque a morte é um processo, assim como o nascimento é um processo, o crescimento é um processo, a morte também é um processo, e a morte fala de perdas. Por isso Jesus falou que o grão de trigo, uma vez caindo na terra, se ele não morrer, acaba ali, fica só. Ele precisa morrer para daí germinar. E nós temos dificuldade em entender esse processo. Isso não é justificativa para não crescer, para não avançar, para não... Não, isso é ensinamento para a gente entender onde nós estamos. Quando o Senhor falou para Gideão preparar a equipe para enfrentar os midianitas, né? Ele arregimentou muita gente, dezenas. E o Senhor então foi fazer um teste. E o Senhor então mandou ele no ribeiro. Primeira coisa que ele fez foi: fala para quem está desanimado, que não está contente, que acha que não vai dar certo. Fala para aqueles que não acreditam voltar embora. E aí voltou uma tantada lá, foi embora. Mas não era o suficiente. Aí Deus falou para Gideão: agora leva eles lá no ribeiro. E aí vamos fazer uma segunda seleção. E nessa seleção, 300 homens passaram no processo. E 300 homens para enfrentar aquele exército, com a quantidade que Deus tinha dado, se não me engano, em torno de 30 mil pessoas, soldados, já era pouco. E Deus falou assim: seleciona, tira o excesso, porque eu preciso de gente realmente treinado, que confiam, que descansam, porque é eu que estou nesse negócio. Quem vai fazer sou eu. Isso é criação. E aí, com 300 homens, Gideão salvou Israel da mão dos midianitas. A gente às vezes fica um pouco assustado quando a gente vê mortes acontecendo, e morte aqui, morte ali, e a gente fica: Senhor, tem misericórdia, o que está acontecendo? Por que está acontecendo? E a gente não entende os porquês, mas é necessário, faz parte do processo, e a gente tem que entender isso. Nós não devemos nos conformar com problemas, com fracassos, com perdas. Uma coisa é conformar com aquilo, outra coisa é entender que isso faz parte de um processo. Então nós vamos aprender, assim como Cláudio aprendeu com aquela situação difícil. Ele entendeu que ali foi uma providência de Deus, uma ação de Deus. Era mais fácil ele falar: Senhor, agora que eu vim, essa oportunidade que eu tive, eu perdi assim, do nada. É mais fácil, irmãos. Mas ele preferiu entender que Deus estava agindo naquele negócio ali. É assim que nós devemos pensar. É essa que tem que ser a nossa atitude. Uma atitude de confiar em Deus, mesmo que tudo falhe, mesmo que tudo acabe. Assim como Abacuque: mesmo assim,
eu confiarei no Deus da minha salvação. É necessário então entender que a morte, a perda, faz parte do processo de renascimento. E também é necessário estar disposto a renunciar. Renunciar. Renunciar, irmãos, é abdicar do poder, abdicar do direito legal. Isso é importante. Lucas 14:33 está escrito assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renúncia, queridos. Sabe o que é renúncia? Renúncia é abdicar, abrir mão. Irmãos, é difícil isso. É difícil você abrir mão do que você tem, do que você possui. Você lutou tanto para conquistar aquilo e de repente Deus fala assim: abre mão. E aí você fala assim: não, o Senhor pede qualquer coisa para mim, mas o meu Isaac não. Não estou disposto a abrir mão do meu Isaac. Mas às vezes Deus quer que a gente abra mão do Isaac, porque se não abrir mão do Isaac, não tem milagre, não tem confiança nele, não tem descanso nele. Essa confiança tem que estar na nossa vida continuamente. Nós temos que estar disposto a abrir mão de tudo. De tudo. Eu não sei, tá gravando, mas depois tem corte, né? Semana passada, geralmente nós temos as entradas de ajuda para aluguel da igreja, do aluguel da igreja. Geralmente está dia 17, 18, para ir no máximo. Nós temos o recurso para poder pagar, né, o aluguel no mês seguinte. E esse mês, o período que era para ter as entradas não teve. E foi passando os dias. E a ajuda que a gente tem acabou não vindo. E eu fiquei ansioso. Eu não fiquei desesperado, porque eu confio em Deus, mas eu fiquei ansioso. E eu falei assim: eu não vou falar com ninguém, eu vou falar com Deus. Porque o Deus que me colocou naquele lugar é o Deus que me sustenta naquele lugar. Então eu descansei no cuidado dele. Mas eu fui conversar com Deus. E eu falei para Deus assim, no dia 28, tinha passado 10 dias. Dia 28, eu falei para Deus assim: Senhor, eu não sei qual é o teu propósito com isso, mas estou aproveitando aqui que tem mais só nossa turma mesmo. É mais fácil para vocês entenderem. Eu falei para Deus: eu sei que o Senhor está me ensinando, e o Senhor tem um propósito nisso tudo, então eu te louvo por tudo, né? E eu quero dizer para o Senhor que, se for preciso abrir mão da minha ajuda da igreja, eu abro mão para pagar o aluguel, porque eu creio no projeto que o Senhor colocou na nossa mão. Eu falei isso para Deus de manhã. Falei: Senhor, eu estou disposto a abrir mão. Fico sem nada, mas eu vou cumprir, porque nós temos uma confiança de que o Senhor estabeleceu nós. E se o Senhor nos estabeleceu, o Senhor vai nos sustentar. Então, a porta vai se abrir, não sei como, não sei quando, não sei por quem, mas vai se abrir. E eu então coloquei diante de Deus isso da parte da manhã. E aí eu fiquei trabalhando no meu computador, porque eu fico lá no computador trabalhando lá, e estudando, e lendo, e ouvindo, e orando, e eu fico assim o tempo todo ali. E eu fui para o meu lugar, meu escritório lá. De repente, eu recebi um áudio de alguém que não é membro da igreja, mas eu já fui pastor dessa pessoa. E eu recebi um áudio. E como eu sempre estendi a mão, sempre ajudei, e essa pessoa, ela nunca teve uma contrapartida assim, nesse tempo que a gente está aqui, nunca veio na nossa igreja, nem fazer visita. Eu falei assim: mais um pedido que ela está fazendo e depois eu vejo. Claro que eu ia atender, mas eu não fui depressa a ouvir qual que era o áudio. Aí quando passou na parte da tarde, acho que eram umas 3 horas mais ou menos, eu fui ouvir o áudio, e a irmã falou assim: ô pastor, tudo bem? Olha, eu estou aqui, eu comecei coração, uma vontade de ofertar, e eu quero que o senhor me passe o Pix da igreja, que eu quero fazer uma oferta de dízimo, de oferta, eu quero ofertar. Deus me colocou no coração que eu estou sentindo esse desejo, eu quero ofertar. E era isso que era o áudio dela. E eu falei assim: ó Deus, muito obrigado porque o Senhor está respondendo. Isso é sinal de que o Senhor está no controle. Então, amém, por causa disso. Não é sempre que a gente recebe esse tipo de áudio, né? E aí, eu devolvi, daí eu falei, né? No período que eu ouvi, eu mandei resposta para ela, agradecendo e tal. E
dei o Pix da igreja. Irmãos, meia hora depois que eu passei o Pix da igreja, eu recebi a confirmação do depósito da ajuda que a gente recebe todo mês aqui para pagar o aluguel da igreja. Então aquela ansiedade que eu estava, naquele momento acabou, porque Deus supriu a necessidade além do normal. Né? Eu não fui ver quanto foi, porque isso não me preocupa muito, não. Me preocupo em fazer a obra de Deus e buscar o reino de Deus. Mas eu sei que tem lá condição para estarmos trabalhando e fazendo a obra. Por quê? Porque é necessário morrer a autoconfiança. Entendeu? Quando a gente tem, a gente acha que a gente não pode perder, porque tem. Mas chega uma hora que a gente perde. Quando a gente perde, a gente entende que a gente não é nada, a gente não tem nada, a gente não pode nada, que Deus é tudo e que nós devemos depositar total confiança nele. E isso é matar, abrir mão da nossa força, da nossa potência, da nossa habilidade, da nossa capacidade. Mas também tem uma outra coisa que é importante abandonar. Nós devemos abandonar o pecado diariamente. Eu falei sobre coisas que o mundo oferece, mas é necessário estar nos limpando de tudo aquilo que nos prende às questões mundanas, não é? Quando Jesus disse assim, o mundo jaz no maligno. Quando Jesus disse assim, o mundo jaz no maligno, ele está dizendo que o mundo não é o mundo biológico. Ele está dizendo que é o mundo cósmico, é o mundo dominado por Satanás, é as forças espirituais da maldade que agem nas regiões celestiais. Então é necessário abandonar o pecado, porque o pecado nos deixa escravizados por esse reino das trevas, ou esse império das trevas. Então é necessário ter essa limpeza diária. Diariamente nós devemos colocar diante do Senhor os nossos pecados, não é? Aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, não é? Então esse abandono do pecado tem a ver com uma decisão pessoal. É eu que decido abandonar o pecado. Mas tem situações, queridos, que não é fácil você abandonar, mas eu tenho que tomar uma decisão, porque tudo faz parte de uma decisão pessoal. Lá em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, toda vez que eu leio esse texto, eu lembro do irmão Paulo Saboia, que ele gostava de pregar nesse texto aqui. Esse texto, Paulo fala assim, o escritor aos Hebreus, 12, 1 e 2, diz assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Paulo está dizendo que nós temos que abandonar aquilo que nos prende, aquilo que nos trava, aquilo que nos leva ao pecado. Eu estava ouvindo um pastor ontem ainda, falando a respeito desse assunto, e ele estava dizendo sobre o Jardim do Éden, não é? Ele falou assim, Eva chegou perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Chegar perto da árvore é pecado, irmãos? É pecado? Não. A Bíblia diz que a Eva desejou comer aquele fruto. Desejar comer o fruto é pecado? Desejar é pecado? Não. Desejar não é pecado. Porque a lei, a orientação de Deus não foi para não desejar. É para não comer. Foi isso que Deus falou. Não pode comer. Desejar não é pecado. Não é? Tocar é pecado? Não. Por quê? Porque Deus não falou que não era para tocar. Deus falou que não era para comer. Só que se aproximar da árvore, desejar e tocar, aproxima a gente do pecado. Isso é embaraço. São situações que nos levam ao pecado. Por isso a Bíblia diz para nós fugirmos da aparência do mal. Se parece mal, distancia. Você não pecou, mas você está se aproximando do pecado. São passos que você está dando rumo ao pecado. E se você não cortar isso, você vai pecar.
Isso é muito sério e a gente precisa de tomar cuidado com isso. Então, tem que deixar os embaraços, tudo aquilo que nos aproxima do pecado, nós temos que cortar isso. Porque se nós cortarmos isso, consequentemente, nós não vamos pecar. Mas se a gente ficar falando assim, mas isso não é pecado. Mas isso também não é pecado. E não é mesmo. Só que isso vai aproximando você. Quando você pensa que não, você está pecando. E é isso que Paulo está falando aqui em Hebreus. Eu estou falando Paulo porque os estudiosos acreditam que seja Paulo, mas não tem certeza total. Tá? Nós temos que também rejeitar o mundo. Em 1 João capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então é necessário nos desvencilhar deste amor. E esse amor aqui está falando de paixão, de desejo, de vontade, né? De conformidade, de comodidade. É disso que ele está falando aqui. Não é? Nós temos que também estar olhando para o Senhor e abandonar aquilo que ficou para trás. Romanos 6, 6, 7 diz assim: sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos, porquanto quem morreu já está crucificado ou justificado do pecado. É necessário esta morte. O que é morte aqui, pastor? Morte é rompimento. É rompimento. Se nós não rompermos com uma situação, um embaraço que nos aproxima do pecado, nós vamos pecar. Lembra que Deus falou para Caim, antes de ele matar o irmão? Deus falou para Caim: o pecado jaz à porta, cabe a você dominá-lo. O que é isso, dominar o pecado? É me afastar da aparência, é não ficar embaralhado com os embaraços que me levam ao pecado. Eu tenho que mortificar os desejos da carne, e isso é muito importante. É melhor perder do que ter essas coisas, né, da terra e perder a vida eterna. É necessário então ter uma identidade. Romanos 6, 8 fala assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então não é possível nós termos a vida eterna sem morrer com Cristo. E morrer com Cristo é abandonar as coisas do mundo e dar preferência, buscar as coisas de Deus. Eu já estou indo para o fechamento, mas eu quero falar sobre o ganho. Falei bastante sobre perdas, mas eu quero falar do ganho. O que nós ganhamos? Mortificando os desejos da carne, abandonando as coisas do mundo. O que nós ganhamos com isso? Então eu separei alguns textos aqui, muito importantes, que nós vamos considerar. Esses textos que vale a pena considerarmos. O que nós ganhamos? Primeiro, a recompensa de Cristo. Apocalipse 22, 12 diz assim: eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo as suas obras. Obras é isso. É fazer as coisas para Deus ou fazer as coisas sem Deus ou para o mundo. Obras são atitudes, são ações. O que eu devo fazer? Então, eu devo estar fazendo as coisas para Deus, porque essa obra que eu faço para Deus vai ter retribuição de Jesus Cristo. Segunda verdade, João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que eu ganho então? Eu ganho a identidade com Cristo. Eu ganho a identidade. Então, se eu abandono as coisas da terra e busco as coisas do alto, eu me identifico com Cristo e sou filho de Deus por causa de crer no nome do Filho de Deus. A terceira coisa que eu ganho é uma herança eterna. Não é só uma recompensa das obras, mas é uma herança eterna. Em Gálatas capítulo 3, versículos 26 e 29, diz assim: assim, em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus pela fé. 27, pois todos vocês que foram batizados em Cristo, já se revestiram de Cristo. 28, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus.
que é ser um em Cristo? Ser um é estar identificado com Cristo. Isso é ser um, ter uma identidade pessoal. Isso é muito importante. Versículo 29. Se vocês são de Cristo, então são descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ou seja, se Abraão teve promessa de Deus, aqueles que estão em Cristo Jesus também, juntamente com Abraão, receberão a mesma recompensa. Receberão a terra por herança. Amém? Então vale a pena perder para ganhar. Este é o título dessa mensagem. É necessário perder para ter essas vantagens. É claro que eu pensei em algumas, mas tem muitas outras que eu não coloquei aqui, porque senão o assunto fica muito grande, né? Então nós devemos reinar em vida. E como que eu vou reinar em vida? Se eu entendo esse processo e se eu morro para o mundo para viver para Jesus. Romanos 5,17 diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse Adão, muito mais os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, o Jesus Cristo, reinarão em vida por um só, Cristo Jesus, ou Jesus Cristo. Então, eu receberei também o governo da terra, reinar em vida, reinar aqui, ter o direito de reino. E o que é reinar? Reinar fala de poder. Poder, autoridade. Então, se você tem autoridade sobre espíritos malignos, você tem esse poder, você está reinando. Porque o rei, ele tem o poder de julgamento, de juízo. Ele é juiz. O rei, ele pode fazer esse tipo de autoridade, de governo. Então, se eu reino em vida, eu tenho autoridade sobre os reinos da terra, ou sobre as coisas da terra. Quando Jesus reinou sobre o vento, ele deu a ordem, o vento parou, ele estava exercendo esse reinado. Quando Jesus falou para o cego enxergou, ele estava exercendo esse reinado. Então, quando nós falamos para a enfermidade seca, e ela seca, não é? Quando nós falamos para a pedra expele, e ela vai expelir, não é? Isso é autoridade, isso é poder. E isso é importante, porque isso tem a ver com reinar em vida. E muitas vezes nós ficamos mendigando, sendo que nós temos a autoridade e o poder para reinar em vida, ser governo. E nós ficamos muitas vezes refém dos problemas, porque nós não temos autoridade, ou não temos a ousadia de exercer essa autoridade. Mas não só reinar em vida aqui na terra, mas também reinar com Cristo. Apocalipse 20, versículo 6 diz assim: bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre eles, ou estes, não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus em Cristo, e reinarão por 1000 anos. Assim como Cristo vai estar reinando no milênio, a igreja que foi salva e remida pelo sangue de Cristo, e que preferiu a morte terrena para ter a vida eterna, não é? Abriu mão da vida terrena, esse tem o reinado eterno, o reinado milenar com Jesus Cristo. Jesus vai reinar nessa terra por 1000 anos, depois da grande tribulação, e a igreja, ou aqueles que abandonaram, ou abriram mão da sua vida terrena, por amor a Cristo, esses reinarão com Ele nesse milênio. Amém, meus irmãos? Fechando o texto, a ministração, nós somos cidadãos do reino. Se nós fizermos isto, se nós abrirmos mão desta vida terrena e abraçarmos a vida eterna, então nós somos cidadãos do reino. Não somos participantes ou viajantes, não. Nós somos cidadãos. Cidadão fala de direito legal, né? Diz assim, Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo abatido para sermos conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas.
Assim como Jesus recebeu um corpo glorificado, aqueles que recebem a vida eterna, recebem também este corpo glorificado. Amém? É com esse corpo que nós iremos reinar com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.